Amigos do programa Direito e Cidadania, estamos de volta, terceiro e último bloco, recebendo Eduardo Nossetti Holmes, ele é o Major Nossetti, e está respondendo, né, pelo comando aqui da nossa brigada dos bombeiros, representando aqui o Coronel Ribeiro, que está em atividades em São Paulo. Major Nossetti, nós já falamos da questão aí de pessoas perdidas nas matas, já falamos um pouquinho dos bombeiros, né, seu trabalho desenvolvido. Transporte, o Major Nossetti no outro bloco falou que hoje em dia os maiores chamados do Corpo de Bombeiro, importante frisar que não se deve usar como trote, porque hoje identifica a chamada e é crime até você fazer uma chamada falsa junto ao Corpo de Bombeiro, né? Não podemos esquecer desse detalhe, né? Isso é importante lembrar, né? Isso é importantíssimo. Né? Falsa comunicação aí de um incêndio, né? Exatamente. Perfeito. E até causando até o perigo de uma pessoa que esteja necessitada do atendimento do bombeiro não poder ser socorrida no tempo adequado, no tempo devido, porque o Corpo de Bombeiro está atendendo uma ocorrência falsa ou fraudulenta, né? Essa questão do transporte, as pessoas acidentadas, acidente de trânsito, você vê uma pessoa caída de moto, como o Major bem falou, a pessoa está caída, hoje acho que mudou um pouco, mas a primeira coisa que acontece é as pessoas correrem, querendo puxar, tirar no meio da rua, isso às vezes acaba prejudicando e até trazendo a óbito uma pessoa, não é isso, Major? Com certeza, acaba agravando a lesão que aquela pessoa acabou sofrendo em razão do acidente. Então é importante, nunca remova capacetes, nunca movimente a vítima. É interessante, às vezes, você tirar a moto de cima dessa vítima ou a bicicleta de cima. Fechar o combustível, né? Exatamente, mas não fazer a movimentação da vítima. Sinalizar o trânsito com triângulo, com vegetação, com galho, às vezes alguma coisa, você consegue fazer isso, ou mesmo com a própria presença da pessoa quando a via está com o tráfego extremamente lento. Mas o mais importante é não mexer no acidentado e discar 193. Esse é o principal. Se não tiver jeito, aquela questão de socorrer, de puxar, de remover, puxando com paletó, com cobertor, pode ser feito, não pode ser feito, a pessoa tem que ter algum treinamento quanto a isso? Se isso for feito por um leigo, nós corremos o risco de ter um agravamento da lesão que esse acidentado sofreu. Se tiver algum profissional da área de saúde, evidentemente, ele pode fazer essa remoção de maneira mais tranquila, e alguém também que tenha algum tipo de treinamento nessa área poderia fazer. Mas o ideal realmente é não mexer no acidentado. Acionando 193, paralelamente o Corpo de Bombeiros também vai solicitar apoio da CET e de viatura de policiamento, né, que vão auxiliar na questão de sinalização, de dar segurança na via, inclusive para que a equipe do resgate possa atender bem esse acidentado. Outro ponto que o Major citou, importante, né, o que hoje é o maior número de acidentes na nossa região, que tem essa peculiaridade, a Baixada Santista, é o acidente de pessoas idosas em casa. Hoje em dia, alguns planos de saúde, nós temos o patrocínio do Dona Costa Saúde, tem um serviço de atendimento por telefone. É claro que isso não é ideal, isso é uma emergência, um caso extremo, até chegar efetivamente o resgate, ou chegar, né, uma ambulância. Mas esse cuidado, você tem uma pessoa de idade, caiu, tomou um tombo, está tendo um princípio de infarto, o que aquela pessoa, o vizinho, aquela pessoa que chega ao primeiro momento pode fazer, além de ligar efetivamente para o 193? O principal, se você tem algum treinamento nessa área, é interessante. Você pode estabilizar essa pessoa, dar para ela uma condição de conforto maior. E às vezes, né, quando a gente reconhece que o nosso idoso ele está reclamando de dor pélvica, de dor nas pernas, isso pode ter uma fratura aí embutida, vamos dizer assim, que a gente não vê a olho nu. Então é importante nessa hora também não mexer, reconhecer esses sinais, procurar falar com a pessoa, se ela estiver consciente, exatamente, conversando para manter a consciência, nunca dê líquidos, não dê água, não dê nada para a pessoa ingerir. Isso pode prejudicar, inclusive, o atendimento e dificultar também o trabalho depois no hospital. Mas a pessoa está no chão, como o senhor falou, deixar confortável. Colocar um travesseiro, alguma coisa, não faz nada. Realmente tenta só deixar com que ela não fique com a cabeça no lugar duro. É só isso. Se tiver um caco de vidro, alguma coisa afastar, seria essa a questão do conforto? Com certeza. Existem situações que um mal súbito, por exemplo, ou às vezes um ataque epilético, a pessoa caiu na via pública. Então a gente percebe que pela situação que você está ali descortinada na sua frente, que ela não foi queda de altura, não foi vítima do impacto de um veículo ou de uma moto. Então você pode movimentar essa pessoa e dar para ela uma condição bastante confortável. Perfeito. Essa outra questão que eu acho que é importante, nós falamos no outro bloco, não vamos deixar de citar, educação nas escolas. O senhor acha que ainda a preparação do jovem, as pessoas, a conscientização, a educação
seja no trânsito. Claro que isso diminuiria muito o trabalho do bombeiro, da polícia militar. Esse é o caminho, quer dizer, o Corpo Bombeiro tem essa previsão de efetivamente colaborar na parte das escolas, dando palestras, treinamento aos professores em caso de incêndio em escolas. E gostaria que o senhor falasse também, eu sei que o tempo vai ficando curto, dos grandes edifícios na nossa cidade, que acho que é uma preocupação constante. Então deixo aí para essas duas perguntas, a questão da escola e a questão dos grandes edifícios. Atendimento às escolas, o Corpo de Bombeiros ele tem encaminhado pessoas para dar palestra voltada tanto para professores como para alunos. Nós tivemos inclusive uma iniciativa aí alguns anos atrás aqui em Santos, que acabou se perdurando, junto com a Prefeitura Municipal para a rede pública e com a Defesa Civil, além do Corpo de Bombeiros, ministrando palestras, inclusive para professores, monitores, inspetores, coordenadores, equipe técnica em geral e também para a direção. Na questão de escola em geral, todas as escolas, independente de serem particulares ou públicas, que têm solicitado presença de um bombeiro para a corporação, nós temos enviado para poder ministrar essa palestra e orientar e ensinar crianças, principalmente nessa fase aí que eles conseguem absorver uma quantidade grande de informações e até ajudar seus pais em casa. Major, essa questão aí do boom imobiliário que nós temos, esses grandes edifícios, as pessoas ficam olhando aquele prédio de mais de 20 andares, é um problema para o bombeiro? Tem sido solucionado, tem sido atendida a demanda aí na questão de segurança ou não? À medida que o gabarito dos edifícios aumenta, vamos dizer assim, a legislação também ela exige determinados tipos de proteção. Então, nesses prédios de grande altura, nós temos um sistema de, por exemplo, pressurização na escada, insuflação de ar de forma mecânica através de compressores, no caso de incêndio. O que aconteceria? Esse ar é insuflado para dentro das escadas, quando você abre a porta corta-fogo para utilizar a escada como via de escape, a fumaça não entra dentro da escada. Então a escada continua sendo um ambiente com ar respirável, sem dificuldade de visualização. O sistema de iluminação de emergência mantém o aclaramento nas rotas de fuga. Existem outras situações também que exigem, às vezes, até que o prédio tenha elevador de segurança. Esse elevador ele corre dentro de um poço que é totalmente protegido, recebe também insuflação de ar, né, onde você não tem aquele efeito chaminé da entrada da fumaça no poço do elevador. Nocete, rapidamente, só para mostrar que as pessoas têm desconhecimento, primeira coisa, no incêndio a pessoa vai arrombar a porta e a janela. E aqui fala o seguinte, antes da chegada dos bombeiros, não faça isso, porque a penetração do ar irá ativar as chamas. Major, sabia que o programa fica curto, deixo para suas conclusões finais, agradecendo ao Coronel Ribeiro pela atenção e gentileza de ter nos atendido, enviado aí com bastante competência no Nocete, e mandando um abraço para ele, parece que ele continua nadando lá no Guarujá. Né? Com certeza. Major, obrigado mesmo, parabéns mais uma vez pela brilhante entrevista, pela sua competência e agradeço a todos os seus subordinados pelo trabalho desenvolvido na nossa região. Nós que agradecemos aí. Muito obrigado. E a você, nosso telespectador, infelizmente o programa chega ao seu final. Você vai poder ver a entrevista novamente do Major Nocete no site do programa, que fica sempre no gerador de caracteres. O programa de Direito e Cidadania é feito assim, com carinho para você e sem juridiquês. Até o próximo programa.